Meu nome é Lucas e eu sou o neto mais velho de Pedro, o homem que viveu uma vida que parece saída de um pesadelo antigo. Cresci ouvindo suas histórias ao redor da fogueira, o fogo crepitando enquanto sua voz grave ecoava na noite. Olhos distantes, como se ele estivesse revivendo cada sombra e cada uivo. Mas só depois de sua morte é que comecei a acreditar nelas de verdade, quando toquei o segredo que ele guardou por décadas. Meu avô Pedro contava tudo com detalhes minuciosos, como se quisesse gravar na memória de quem ouvia a dureza daqueles tempos. Isso aconteceu há mais de 80 anos, no Morro Lima, em Nova Trento, Santa Catarina, por volta dos anos 1940. Naqueles dias, a vida rural era uma batalha incessante contra a pobreza que mordia como fome, a natureza selvagem que espreitava nas matas fechadas e os mistérios que a Mata Atlântica escondia em suas profundezas úmidas e sombrias. Deixe-me contar a vocês, com todos os detalhes que ele me passou e alguns que eu mesmo juntei ao longo dos anos, pesquisando velhos diários e conversando com parentes distantes, como essa história se desenrolou. Uma mistura de suor diário, sangue derramado na terra e um terror que ainda me faz arrepiar nas noites de lua cheia, quando o vento sussurra pelos morros como um aviso. A família de Pedro era enorme. Um clã barulhento e sofrido que mal cabia na casa de taipa e telhado de palha que ele construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo de barro seco, reforçando as paredes com varas de bambu, para resistir às chuvas torrenciais que transformavam o quintal em um lamaçal. Eram mais de 17 filhos, 18 para ser exato, contando apenas os que sobreviveram à infância cruel, pois muitos bebês sucumbiam à febre ou à desnutrição antes de completar 1 ano, deixando Maria com o coração partido e Pedro com mais uma cruz de madeira no cemitério improvisado atrás da casa. Minha avó Maria era uma mulher de força inabalável, com mãos calejadas e rachadas, de tanto lavar roupas no riacho gelado, cozinhar sobre o fogão a lenha que fumegava o ar com cheiro de lenha úmida, e parir filhos em noites solitárias, ajudada apenas por uma parteira vizinha que chegava a cavalo. Ela acordava às 4 da manhã, no breu da escuridão, para acender o fogão com gravetos recolhidos pelas crianças, preparando um mingau ralo de fubá misturado com o pouco leite que as vacas davam, leite que ela ordenhava com mãos doloridas, filtrando com um pano velho para remover impurezas. As crianças menores, descalças e com a barriga inchada de vermes que contraíram bebendo água suja do poço, corriam pelo quintal poeirento, ajudando no que podiam, recolhendo ovos das galinhas que ciscavam livres entre as raízes expostas, mas sempre alertas para cobras venenosas ou raposas espertas que rondavam em busca de uma refeição fácil. Os mais velhos, como meu tio José, o primogênito com seus 12 anos já carregando o peso de um homem, saíam com Pedro para o trabalho pesado. Aravam a terra com um arado antigo de madeira, puxado pelos 2 bois magros, preto e malhado, que eram tratados como membros da família. Alimentados com capim cortado à foice, escovados para afastar carrapatos e até conversados por Pedro como se entendessem suas preocupações, pois sem eles não haveria sulcos na terra para plantar milho, feijão ou mandioca nos solos íngremes e pedregosos do morro, onde a erosão levava embora o pouco de fertilidade a cada chuva forte. A vida era uma rotina exaustiva, um ciclo interminável de esforço que começava com o canto dos galos ao amanhecer, quando o orvalho ainda gelava os pés descalços, e terminava só quando o sol se punha atrás das montanhas, deixando o céu tingido de laranja avermelhado sobre a Mata Atlântica densa, com seus cipós entrelaçados e folhas largas que bloqueavam a luz. Pedro criava de tudo para sobreviver, diversificando para não depender de uma só colheita. Galinhas que botavam ovos miúdos e irregulares, patos e marrecos que se banhavam em um charco improvisado atrás da casa, escavado à enxada no barro para reter água da chuva, gansos que grasnavam como sentinelas contra intrusos, seus bicos afiados defendendo o quintal de cães vadios ou ladrões noturnos,
e até perus que engordavam devagar com restos de milho moído, seus pescoços esticados em alerta constante. O excedente, um punhado de ovos frescos ou uma galinha magra abatida com um golpe rápido de machado, era vendido no mercado da cidade. Uma jornada árdua de horas a pé ou a cavalo por trilhas lamacentas, onde Pedro barganhava com mercadores astutos, trocando por sal grosso para conservar carne, querosene fedorento para as lamparinas que iluminavam as noites sem eletricidade, ou retalhos de tecido grosseiro para Maria remendar as roupas esfarrapadas das crianças, costurando a luz de vela até os dedos sangrarem. Mas a fome era constante, uma sombra que pairava sobre a mesa. Nos invernos chuvosos, quando as plantações apodrecem no solo encharcado e os rios transbordavam, isolando o sítio, a família recorria a raízes selvagens desenterradas com pás enferrujadas ou frutas azedas colhidas na mata, como jabuticabeiras maduras ou pitangas azedas que causavam cólicas nas crianças. Doenças rondavam como predadores invisíveis. Malária transmitida por mosquitos que zumbiam em nuvens ao entardecer, levando os fracos com febres delirantes. As crianças tossiam noites inteiras, com catarro nos pulmões, enroladas em cobertores puídos, sem remédios além dos chás amargos de ervas que Maria preparava. Folhas de boldo ou guaco, colhidas na beira da mata, fervidas em panelas pretas de fuligem. Pedro, para economizar, consertava tudo sozinho. Remendava o telhado com palha nova cortada à foice, forjava ferramentas na bigorna improvisada e ensinava os filhos a pescar no riacho com linhas de cipó e anzóis feitos de arame torcido, adicionando peixes miúdos à dieta escassa. Para complementar a mesa e combater a escassez, a caça era vital. Uma atividade que demandava astúcia, paciência e risco constante. Naqueles anos, a mata era virgem e abundante, cheia de sons misteriosos, o canto de pássaros exóticos, o rugido distante de onças, o farfalhar de folhas sob patas invisíveis, e a caça era permitida, ou ao menos ignorada pelas autoridades, distantes da cidade, que mal visitavam aqueles rincões isolados. Pedro e os filhos mais velhos, armados com espingardas enferrujadas herdadas do pai dele, armavam emboscadas elaboradas que começavam ao alvorecer, quando o nevoeiro ainda cobria o chão como um véu branco. Para os catetos, aqueles porcos do mato selvagens e ferozes com presas afiadas que poderiam rasgar uma perna em segundos, eles espalhavam trilhas de milho no chão úmido da floresta, criando caminhos sinuosos que levavam a armadilhas escondidas, poços camuflados com folhas ou laços de cipó reforçados com arame. Construíam observatórios nas árvores altas, plataformas de madeira tosca amarradas com cipós grossos e resistentes, onde ficavam horas imóveis, corpos doloridos pelo desconforto, espingardas nas mãos suadas e frias, esperando o bando aparecer com seus gruídos guturais. Um tiro ecoava como um trovão na mata silenciosa e o cateto caía, sua carne dura e fibrosa sendo defumada sobre fogo de lenha por dias para durar semanas, temperada com sal grosso e ervas selvagens para mascarar o gosto forte. Aves como jacupembas, com suas penas coloridas e iridescentes, que brilhavam ao sol filtrado pelas copas, eram pegas com laços de arame escondidos em trilhas frequentadas, os fios finos apertando o pescoço ao menor movimento. Jacus, barulhentos e gordos com suas cristas vermelhas, caíam com tiros de espingardas carregadas de chumbo grosso, o estampido espantando bandos inteiros e exigindo corridas rápidas para recolher a presa antes que predadores maiores chegassem. Pacas e tatus eram caçados à noite, sob o luar pálido ou com lanternas de querosene tremulando nas mãos trêmulas, cavando tocas profundas com enxadas até desenterrar a presa, que se debatia furiosamente, suas carnes tenras virando ensopados nutritivos. Veados, ágeis como fantasmas, exigiam rastreio paciente, seguindo pegadas frescas na lama mole, cheirando o ar úmido para detectar o almíscar almiscarado e esperando horas em emboscadas. Cada caçada era um risco mortal,
Espinhos de palmeiras rasgavam a pele, deixando feridas infeccionadas. Mosquitos transmitiam febres que derrubavam homens fortes por dias. E o cansaço podia fazer um homem escorregar de uma árvore alta, quebrando ossos, ou se perder na escuridão densa, onde lendas de espíritos vagantes ganhavam vida nos sussurros do vento. Pedro contava histórias de caçadas épicas, como a vez que perseguiu um veado, por horas, tropeçando em raízes expostas, até abatê-lo com um tiro preciso, carregando o animal nas costas por quilômetros, suor misturado com sangue, para alimentar a família por uma semana. Por anos, a família vivia em relativa paz com os vizinhos, trocando sementes de milho ou ferramentas enferrujadas quando necessário, ajudando-se mutuamente em mutirões para colheitas ou concertos, sem grandes conflitos que rompessem a harmonia precária da comunidade isolada. Mas tudo mudou quando o velho Manuel, o vizinho do lote ao lado, um homem idoso e curvado pelo tempo, com barba branca e mãos trêmulas que mal seguravam a enxada, decidiu vender suas terras para um forasteiro chamado Antônio, talvez pressionado por dívidas ou pela solidão após a morte da esposa. Antônio era um homem solitário e carrancudo, alto e magro como um cipó seco, com olhos frios como lâminas de facão recém-afiadas, pele morena marcada por cicatrizes antigas que sugeriam brigas passadas ou acidentes na mata, e uma barba rala que ele coçava nervosamente durante discussões. Ele chegou de longe, talvez do interior de São Paulo ou Minas, com uma carroça rangente puxada por um cavalo ossudo, carregada de poucos pertences, ferramentas velhas, uma espingarda reluzente que chamava a atenção, e 3 cachorros vira-latas magros e agressivos, com pelagens desgrenhadas e dentes à mostra, que uivavam à noite como se convocassem demônios ou lamentassem uma maldição. Rumores corriam pela região. Alguns diziam que Antônio fugia de uma dívida de jogo na cidade grande. Outros sussurravam que ele havia sido expulso de uma fazenda por brigas violentas. E havia quem jurasse que ele carregava uma aura sombria, evitando igrejas e festas locais, preferindo a solidão de sua cabana recém-construída com madeira cortada às pressas. Ele mal falava com os vizinhos, respondendo saudações com resmungos, e os seus cachorros patrulhavam a divisa latindo para qualquer aproximação, criando uma barreira invisível de hostilidade. Foi exatamente a partir da chegada de Antônio que as rixas começaram a envenenar o ar, como um veneno lento infiltrando a terra. As demarcações das terras eram vagas, baseadas em promessas antigas de colonos italianos e marcos de pedra apagados com o tempo e as chuvas. E Antônio logo contestou tudo com veemência. Acusava os bois de Pedro de invadirem seu pasto recém-plantado. Reivindicava uma nascente de água cristalina como exclusivamente sua, ameaçando bloquear o fluxo com pedras, e brigava por uma árvore centenária cortada para lenha, alegando que suas raízes cruzavam a divisa. Pedro, homem paciente, mas orgulhoso, com sua estatura robusta e voz firme, respondia com firmeza durante encontros tensos na cerca de arame farpado, onde os dois se olhavam como rivais em um duelo silencioso. Mas as discussões viravam brigas acaloradas, com acusações voando como flechas envenenadas. "Você é um ladrão de terras!" gritava Antônio, dedo em riste, enquanto Pedro retrucava: "Essas terras são minhas por direito de suor e sangue." E foi também com a venda das terras e a chegada de Antônio que os animais começaram a aparecer mortos e mutilados, transformando a luta diária pela sobrevivência em um pesadelo de terror palpável. Antes, os sumiços eram raros, talvez obra de raposas espertas ou iras famintas, mas agora era diferente, brutal, calculado e inexplicável, coincidindo perfeitamente com as noites em que os cachorros de Antônio uivavam mais alto. Pedro suspeitava que aqueles vira-latas eram os culpados iniciais, latindo incessantemente à noite e deixando rastros de patas perto da cerca enferrujada, como se fossem enviados para espionar ou atacar. Uma galinha desaparecia aqui, um pato ali, encontrados dias depois com pescoços comidos e penas espalhadas como confetes sangrentos no orvalho da manhã. O terror começou sutil, como uma névoa rastejante, que se infiltrava pela mata fechada,
mas crescia a cada lua nova. Primeiro foram os sumiços esporádicos. Uma galinha velha sumia do galinheiro improvisado, deixando apenas penas ensanguentadas grudadas na cerca de bambu. Depois veio a brutalidade crua. Uma noite, Pedro encontrou um marreco despedaçado no quintal. Asas quebradas como gravetos secos, entranhas devoradas de forma selvagem, como se algo tivesse se banqueteando com fúria animalesca, deixando marcas que pareciam mordidas humanas distorcidas. As crianças choravam ao ver o espetáculo macabro, abraçando as saias de Maria, que rezava o terço com mais fervor, sussurrando ave-marias para afastar o mal que parecia rondar a casa. Semanas depois, um ganso foi achado com o peito rasgado de cima a baixo, marcas de dentes irregulares que não pareciam de cachorro comum, profundas, como garras afiadas que cortavam carne e osso. O ar cheirava a podridão metálica e o medo se instalava como uma doença. Os filhos mais novos se encolhiam nas camas de palha compartilhadas, cobrindo os ouvidos com mãos sujas para não ouvir os uivos distantes que ecoavam como lamentos humanos vindos da divisa. Mas mortes se sucediam, cada uma mais grotesca. Um peru jovem, orgulho de Pedro por seu pote imponente, apareceu com o corpo mutilado, penas pretas tingidas de vermelho escuro, como se tivesse sido arrastado pela mata por algo forte e impiedoso. Um porco pequeno, que a família engordava com esforço, recolhendo sobras de comida por dias, foi encontrado com o ventre aberto em uma cena sangrenta, costelas expostas ao ar frio da madrugada, entranhas espalhadas como um aviso macabro. Cada perda era um golpe devastador na família. Menos comida na mesa já escassa. Mais noites em claro vigiando com espingardas carregadas de chumbo caseiro e um peso crescente no peito de Pedro, que via sua prole sofrer sem poder reagir. A culminação veio em uma noite de lua cheia, quando o céu era um véu prateado que iluminava cada folha da mata com um brilho fantasmagórico, revelando sombras alongadas que dançavam como espíritos. Pedro havia deixado uma vaca leiteira, a mais valiosa do rebanho, uma criatura mansa com úberes cheios que fornecia leite para os bebês, um luxo raro em tempos de penúria, pastando no campo aberto perto da casa. Pela manhã, o horror absoluto. A vaca jazia inerte na grama úmida, garganta rasgada em um corte brutal e irregular, um quarto do corpo devorado com voracidade, músculos pendurados como trapos, sangue encharcando a terra orvalhada em poças escuras. As pegadas ao redor eram perturbadoras, grandes e profundas, como de onça parda, mas deformadas de forma sobrenatural, algumas sugerindo que o predador andava sobre duas pernas, impressões alongadas e humanoides que faziam o estômago revirar. Onças pardas ainda rondam essas matas, murmuravam os velhos da região ao redor de uma fogueira crepitante, compartilhando fumo de rolo, mas Pedro sabia que não era uma simples onça. Os rastros levavam diretamente para a divisa com Antônio, e a suspeita virava ódio fervente, um fogo que queimava por dentro. Sem a vaca, a família passava fome real. Maria racionava um mingau até virar uma papa aguada e as crianças choramingavam de barriga vazia, olhos fundos de desespero. Pedro passou a vigiar a noite agora, sentado na varanda de madeira rangente com a espingarda no colo, olhos fixos na escuridão pulsante, o coração acelerado a cada farfalhar de folhas. Mas animais morriam em padrões cada vez mais sinistros. Um pato com o peito aberto em cruz, marcas de garras que pareciam dedos alongados e cruéis. Outro peru, desta vez com a cabeça arrancada como em um ritual macabro, olhos vidrados fitando o vazio. O terror crescia, sufocante e inescapável. A família vivia em pânico constante, as noites cheias de sussurros sobre lendas antigas contadas por Maria. Lobisomens, almas amaldiçoadas que se transformavam nas luas cheias, vagando famintas por sangue fresco, herança de colonos portugueses e indígenas que povoavam aquelas terras. Tonteua veio a noite que mudou tudo, uma memória que Pedro revivia com tremor na voz. Ele voltava de uma viagem à cidade, onde trocara peles de caça por suprimentos escassos, montado em seu cavalo branco, um animal fiel chamado Branco, com crinas voaçante como neve sob o luar prateado. Era perto da meia-noite, a lua cheia banhando a estrada de terra em um brilho etéreo, revelando cada pedra irregular e folha tremulante da Mata Atlântica, que se cerrava dos lados como paredes vivas e ameaçadoras.
Faltava pouco mais de 1 quilômetro para casa. Pedro já via o contorno distante do morro, silhueta familiar contra o céu estrelado, quando o branco começou a relinchar baixinho, orelhas eriçadas em alerta, cascos hesitantes batendo na poeira. "Calma, menino", murmurou Pedro, esporando levemente com as botas gastas, mas o cavalo empinava, olhos selvagens de terror puro, narinas dilatadas cheirando o ar carregado de um fedor estranho. Ao se aproximarem de uma roça de milho alta, as espigas balouçando como sentinelas sombrias no vento noturno, algo explodiu do meio delas como uma força sobrenatural. Uma criatura horrenda, alta como um homem, mas deformada, coberta de pelos desgrenhados e cinzas, olhos amarelos flamejantes como carvões em brasa, focinho alongado e dentes expostos em um rosnado gutural que ecoava pela mata. Meio homem, meio lobo, o lobisomem das histórias dos índios guaranis e dos colonos portugueses. Uma abominação amaldiçoada que uivava para a lua com um som que gelava o sangue nas veias. Branco empinou violentamente, cascos cortando o ar como lâminas, e a fera atacou primeiro, garras sibilando como facas afiadas, rasgando o peito do cavalo em sulcos profundos que jorravam sangue quente e escuro. O animal relinchou em agonia pura, derrubando Pedro no chão poeirento com um impacto que tirou o ar de seus pulmões e fugiu galopando para a mata escura, cascos ecoando como trovões distantes. Só seria encontrado dias depois, pastando trêmulo em uma clareira, marcado por cicatrizes que nunca sararam completamente, deixando o arisco para sempre. Pedro rolou no chão, coração martelando como um tambor de guerra, e sacou o facão do cinto, uma lâmina longa e afiada, forjada por ele mesmo, reluzindo ao luar como uma promessa de defesa. A criatura avançou com fúria, uivando um som que misturava grito humano de dor e rosnado bestial de fome, ecoando pela floresta e gelando o sangue de qualquer alma viva. Ela pulou sobre ele como um demônio, garras arranhando o ar úmido, rasgando a camisa de Pedro em farrapos irregulares, deixando trilhas ardentes de dor no peito e nos braços musculosos, sangue misturando-se ao suor frio. Ele revidava com desespero cego, facão cortando o vazio noturno, acertando de raspão o braço peludo da fera, que sangrava um sangue escuro e viscoso, fedendo a decomposição. O lobisomem rosnava baixo, mordendo o ar perto do pescoço de Pedro, o hálito quente fedendo a carne podre e morte antiga. Pedro tropeçou em uma raiz exposta, caindo de costas na terra dura, e a criatura montou nele com peso opressivo, garras pressionando o peito como ganchos de ferro, olhos amarelos fixos nos dele como se reconhecesse algo familiar. Uma inteligência maligna por trás da fúria animal, talvez um ódio pessoal disfarçado. Num surto de força primal, Pedro girou o facão para cima com um grito rouco, acertando a mão da fera. A lâmina cortou limpo um dedo em forma de garra, que rolou na terra com um som úmido e surdo. A criatura urrou de dor, um uivo ensurdecedor que fez as árvores tremerem e os pássaros noturnos fugirem em pânico, e recuou mancando para as sombras, grumindo e uivando enquanto fugia para as profundezas da mata, deixando um traço de sangue negro que brilhava ao luar. Tremendo de frio, dor e adrenalina que pulsava em suas veias, Pedro recolheu o dedo. Uma garra curva, peluda e ainda quente como se viva, e enrolou num pano sujo do bolso, manchado de suor e terra. Chegou em casa cambaleando, sangue escorrendo das veredas abertas, tropeçando no escuro, e contou tudo à família reunida à luz trêmula da lamparina a querosene, rostos pálidos de terror refletindo o dele. Ao abrir o pano com as mãos trêmulas, o assombro coletivo, a garra havia se transformado em um dedo humano, indicador, com a pele pálida e uma unha lascada como a de um homem comum. Foi Antônio, sussurrou Pedro, voz rouca de exaustão, mas com provas concretas, calou-se, temendo que chamar as autoridades distantes só trouxesse mais problemas. As marcas de garras no seu corpo, profundas, infectadas com pus que demoraram semanas para cicatrizar, exigindo cataplasmas de ervas preparados por Maria, eram inexplicáveis para uma briga comum. Sulcos que pareciam obra de uma besta, não de mãos humanas. Dias se passaram em uma tensão asfixiante, com Pedro vigiando a divisa armado todas as noites. Espingarda carregado ao lado da cama, sono interrompido por pesadelos. Então, um dia ao entardecer, quando o sol tingia o morro de Dourado, ele viu Antônio se mudando. Carregando poucos pertences na carroça velha e rangente,
puxada por um cavalo manco e exausto. A mão direita enfaixada em trapos sujos e ensanguentados, faltando exatamente o dedo indicador, o curativo mal feito revelando uma ferida fresca. Pedro observou em silêncio da varanda, espingarda abaixada, mas pronta. Não podia provar nada sem riscar uma guerra aberta. Mas depois da partida de Antônio, que desapareceu pela estrada sem olhar para trás, cachorros latindo uma última vez, os sumiços e mortes pararam abruptamente, como se uma maldição tivesse sido levada embora. Os animais prosperaram novamente, galinhas botando ovos com regularidade, e a família respirou aliviada, embora as noites de lua cheia ainda trouxessem medo com uivos distantes, ecos fantasmagóricos que faziam Maria rezar mais alto. Meu avô Pedro nunca mais falou muito sobre isso, guardando o trauma como uma cicatriz interna, mas preservou o segredo em silêncio. Eu nunca acreditei plenamente na história, achava que era exagero de um velho contador de causos, misturando lendas com memórias, até o dia de sua morte, mais de 80 anos depois, quando o tempo havia enrugado sua pele, mas não apagado seus olhos penetrantes. Entre seus pertences simples, uma caixinha de madeira envelhecida, entalhada por ele mesmo com motivos rústicos. Dentro, embrulhado no mesmo pedaço de pano amarelado e manchado de sangue seco, um dedo humano, fresco, como se cortado naquela manhã, sem ruga de decomposição ou sinal de podridão, como se o tempo o tivesse poupado por algum pacto sombrio. Foi então que o terror me invadiu de vez. E se tudo fosse verdade? E se nas sombras de algum lugar Antônio ainda esperasse, vivo, e se o tempo também não tivesse passado para ele? E ele ainda está uivando para a lua, faminto por mais sangue?